dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Tempo de refletir na palavra de Deus e darmos sequência nas nossas reflexões no capítulo 16 do livro de Provérbios, que tem nos trazido orientações tão importantes para a nossa vida e não é diferente nesta manhã. Hoje nós vamos ler os versos 23 e 24 do capítulo 16, que diz assim: O coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o saber dos seus lábios. Palavras suaves são como favos de mel, doçura para a alma e saúde para o corpo. É possível que a pergunta mais importante que a gente deva fazer ao ler esse texto da palavra de Deus é a seguinte: o que tem alimentado o meu coração? O que tem alimentado o meu homem interior? Porque quando a Bíblia fala de coração, não está falando necessariamente desse órgão que bate dentro do nosso peito, mas está falando desse nosso ser interior. A palavra de Deus diz que o coração do sábio instrui a sua boca. Jesus nos ensinou que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de verdade, a nossa boca vai falar a verdade. Mas se o nosso coração está cheio de mentira, a nossa boca vai falar mentira. Se o nosso coração está cheio de palavras de encorajamento, a nossa boca vai falar palavras de encorajamento. Mas se o nosso coração está magoado, entristecido, se o nosso coração está de alguma forma sangrando, o perigo é que a nossa boca possa jorrar palavras malditas, palavras ruins. Se o nosso coração está preparado, está cuidado, a nossa boca ela vai transferir aquilo que existe dentro do nosso coração. Às vezes, as pessoas estão muito preocupadas com o comportamento e não se preocupam tanto com a essência. A essência é mais importante do que o comportamento. Você se lembra da história daquela família do interior que criava porcos e em um certo momento a porca deu à luz a um monte de filhotinho e o dono da fazenda levou o filho para cuidar e aí ele se engraçou tanto com um dos porquinhos que ele disse: pai, eu quero cuidar desse como um animal doméstico, eu quero levar para dentro da nossa casa. E por mais que o pai tentasse convencê-lo de que o ambiente familiar não era o habitat daquele porquinho, ele fez muita birra e acabou convencendo o pai de levá-lo para dentro de casa. E ele lavou o porquinho, limpou o porquinho, passou perfume no porquinho, mas ele tinha que fazer uma coisa: manter as portas fechadas o tempo todo, porque no mínimo descuido o porquinho fugia e voltava para a lama. E conta a história que num certo sábado eles receberam uma visita e estava chovendo muito, e aí quando eles se aperceberam, tinham esquecido a porta aberta. E saíram procurando um pouquinho daqui e dali e foram encontrá-lo no meio da lama, feliz da vida, todo sujo, porque ainda que tivessem mudado o seu comportamento externo, a essência do porquinho ainda era a lama. Por isso que a palavra de Deus diz aqui nesse texto que o coração do sábio instrui a sua boca. Não adianta a gente colocar trava na boca se a gente não mudar o coração. É só uma questão de tempo para que a boca comece a jorrar palavras inadequadas. Então nós precisamos colocar travas no coração e não na boca, porque a boca, ela é apenas a consequência. O comportamento é apenas a consequência. O que nós precisamos fazer é trabalhar nessa essência da nossa vida.
E é por isso que a Bíblia diz que o coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o saber dos seus lábios. Qual é o nosso grande desafio? Injetar para o nosso coração a sabedoria de Deus. Procurar na sabedoria de Deus tudo o que precisamos a fim de que o nosso coração se encha da sabedoria divina. E a partir desta sabedoria que vem de Deus, é que nós vamos ter os recursos necessários para viver uma vida de fato com sabedoria. Nossa boca, ela só vai falar palavras de sabedoria se o nosso coração estiver cheio de palavras de sabedoria. Por isso, querido, busque na palavra de Deus, na presença de Deus, a sabedoria que o seu coração precisa ter, a fim de que os seus comportamentos e as suas palavras possam, de uma certa forma, transferir, jorrar sabedoria e graça para aqueles que estão à sua volta. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque a tua palavra nos ensina a cuidar do coração, porque é a partir do coração que nós vamos construir uma palavra saudável, uma palavra abençoada, uma palavra de edificação. E nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, agradecer ao Senhor por esse momento tão especial e por esta bênção de podermos desfrutar da palavra do Senhor. E oramos, ó Deus, para que esse momento seja um momento para que a gente ofereça espaço no nosso coração, para que a tua palavra presente no nosso coração possa também se fazer presente em nossos lábios. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?